E hoje, boa tarde, Anderson, como vai? Boa tarde, Jorge, boa tarde aos ouvintes. Estou feliz de estar aqui hoje com você para nós compartilharmos a quarta maestria da vida, hein? Exatamente, eu também estou muito feliz, muito obrigado pela sua presença. A quarta maestria, vamos apenas recapitular, né, rapidamente, as 3 primeiras maestrias para entrar nessa quarta maestria, né, de uma forma um pouco mais detalhada. Isso é importante, Jorge. A primeira maestria que nós trabalhamos foi a maestria espiritual. A necessidade da gente ter uma conexão com o Criador, a conexão com o Eterno. Termos a espiritualidade, não a religiosidade, como uma fonte de sabedoria, como uma fonte de orientação para nossas vidas. Conversamos bastante a respeito das promessas de Deus, a respeito da importância, né, de Jesus, trazendo para nós o caminho de conexão de volta com Ele, para que nós pudéssemos ter acesso a tudo que Ele tem. Ele tem para nós o propósito da vida, a missão da vida, aquilo que nós precisamos. Eu chego a dizer que todos nós temos um sonho que nos escolheu, dado por Deus. Quando a gente acha esse sonho, quando a gente acessa esse caminho, as portas se abrem. Eu também costumo dizer assim, existem as pessoas que consideram azar e sorte como uma consequência da sua trajetória. Eu considero como portas que se abrem e portas que se fecham. Alguém detém essa chave. Para quem você está entregando essa chave para abrir e fechar as portas da sua vida? E a gente escolhe, né, como nós falamos, faz sentido para nós a Bíblia Sagrada, o Deus Criador e Jesus como mediador de tudo isso. Primeira maestria da vida relacionada à espiritualidade. Resumidamente, né? Isso, resumidamente. É claro. Segunda maestria que nós tratamos, Jorge, foi a maestria emocional. É a conexão com o nosso coração, não aquele que pulsa sangue, aquele que pulsa sentimentos, aquele que é o berço dos nossos sentimentos, a fonte dentro de nós, aquela voz que a gente conversa, né, a voz da consciência, que a gente conversa toda hora dentro de nós, aquele que sente ódio, que sente amor e que consegue muitas vezes derramar lágrimas, né, trazer para o mundo externo as lágrimas de alegria e muitas vezes a lágrima de dor. Esse emocional, a maestria emocional, a inteligência emocional, como sendo algo que vai abrir para a espiritualidade e também que vai abrir para a possibilidade de alcançarmos grandes resultados ou frustrarmos e levarmos nós também para resultados ruins. A necessidade de tomarmos esse coração que tem a fonte da vida, a saída da vida, a direção da vida instalada nele. Então, resumidamente, a maestria emocional, a inteligência emocional vai tratar desse tema, desses assuntos. E na última semana, última semana, conversamos sobre a maestria estratégica. Todos nós precisamos de um plano. Nós temos metas, temos a definição de um local a ser alcançado, chegar em algum lugar. E nós precisamos ter as estratégias em todas as áreas da vida. Precisamos de estratégia para a família, para a nossa área profissional, precisamos de estratégia para o esporte, precisamos da estratégia para tudo. E não ter estratégia é simplesmente entregar na mão dos nossos inimigos a vitória. É entregar na mão dos nossos adversários uma vantagem sobre nós. Ter plano, ter estratégia é algo fundamental, principalmente para quem quer chegar em algum lugar. É imprescindível. Imprescindível. Não pode abrir mão disso. De forma alguma. É necessário você ter estratégias em todas as áreas da vida. Alguns utilizam até algumas ferramentas. Eu costumo utilizar muito um quadro em casa com post-it. Sabe aqueles adesivos? Então você começa a montar as suas estratégias. Por exemplo, eu quero melhorar a minha área intelectual. Quais livros eu vou ler? Você coloca e faz um planejamento de leitura. Então você consegue às vezes ter um planejamento visual. Outros gostam de utilizar uma agenda eletrônica para você desenvolver. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua velocidade. Mas é importante que você tenha estratégia para você chegar mais rápido, chegar forte e chegar feliz. Esses são alguns exemplos de estratégia. De estratégia que nós conversamos na quinta-feira. Muito campo. Cada uma dessas maestrias, Jorge, pelo menos 4, 5 dias de treinamento o dia todo para a gente poder não esgotar, mas refletir em vários temas do assunto. Legal. Para você que está ouvindo, né, e ligou o rádio agora, ou que não ouviu ainda a participação do Anderson aqui no programa, por que maestria? A expressão maestria, só para recapitular, né? Okay. Só para explicar mais uma vez, por que as 4 maestrias da vida? Porque a maestria está muito ligada com a sabedoria. Você pode, por exemplo,
ter várias participações, eu falo assim, se a gente considerar, por exemplo, um teatro, se você considerar uma apresentação musical, você tem lá o maestro, você tem os músicos e tem aqueles que estão assistindo. Cada um alcançou um resultado, mas a posição mais honrosa é a do maestro. É ele que coordena toda a banda, é ele que leva o público para onde eles querem chegar. Ou seja, na vida é a mesma coisa. Você pode ser apenas assistir a vida passando, e aí a gente tem aquela metáfora da folha seca e da semente, escolher ser uma folha seca levada pelo vento, vai trombando e vai vendo o que acontece. Ou ser uma semente e gerar um fruto e gerar uma possibilidade no futuro. A maestria, quando a gente trata disso, é exatamente isso. É você ser maestro da vida nas principais áreas que dominam, que regem as leis que regem a natureza, as leis que regem a vida. Se você for apenas se deixar levar, você vai só assistir. Se você fizer alguma coisa sem conhecimento, você vai até tocar alguma coisa, mas vai ser só aquilo. Mas se você for maestro, não, você vai levar você, sua família, seus negócios para altos resultados, para resultados plenos. Não isento muitas vezes das dores, das dificuldades, mas você vai saber conduzir até a sua vida quando esses momentos chegar. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade, Jorge. Isso é prosperidade. Não única e exclusivamente dinheiro, né? O dinheiro, bens apenas. Se você fizer só isso, bem, patrimônio, sim, faz parte do contexto. Exatamente. Mas não é a essência. Não, a essência é você saber lidar. Pode perceber, Jorge, que muitas pessoas, às vezes, eles alcançam resultados e vem a falência, né? Perde dinheiro, perde um monte de coisa, fica endividado, mas rapidamente às vezes recupera. Se recompõe, percebendo que, né, John Maxwell, um escritor de liderança, ele fala muito para nós sobre o seguinte: a vida é como um malabarista, né? Você tem várias bolas na mão que você tem que equilibrar. Olha que legal, essas bolas representam as áreas da vida. Algumas são de borracha, outras são de vidro. De vez em quando, uma delas ou outra escapa das mãos. Quando é de borracha, rapidamente você se recupera reequilibrando. Outras dessas bolas, né, nessa metáfora, são de vidro, que de repente cai, aí você tem que parar um pouquinho as demais e cuidar para recuperar tudo isso. Então tem que fazer, as lutas, as dificuldades fazem parte da vida, mas você como maestro, você como um malabarista, você como um autor da sua história, você tem que ter a capacidade de retomar tudo, de ter força naqueles momentos de dificuldade. Assim como quando você cresce, está tudo bem, está tudo em ordem, você também saber lidar com essa situação. Tem muitas pessoas hoje com muito dinheiro, tem muitas pessoas hoje com muito patrimônio, mas são tristes. São pessoas solitárias, são pessoas que não têm outros ao seu redor que são capazes de entrar em comunhão. Então são pessoas insatisfeitas. Então você percebe que o recurso, o dinheiro, não é suficiente para trazer felicidade e paz, mas um conjunto de situações que vão levar isso a acontecer. Legal. Bom, nós falamos então do aspecto espiritual, emocional, psicológico, da inteligência emocional. Falamos da necessidade do plano A, do plano B, né, da estratégia, o abecedário inteiro, de você ter os seus planos, ter as suas estratégias, né, que sejam simples, mas precisa ter a sua estratégia. E agora a quarta maestria, que é a maestria executiva. Agora executar. Executar, colocar em ação. E é o mais difícil? É o mais difícil, Jorge. Infelizmente porque nós temos uma tendência de nos conformar com a situação que estamos vivendo. Muitas vezes está ruim, mas está bom. Você já ouviu esse ditado? Está ruim, mas está bom. Você pergunta a pessoa como está? Está indo, né? Então, você percebe muitas vezes, porque o caos acomoda as pessoas. Tem pessoas que começam a entrar em alguns estados emocionais ligado à derrota, à frustração, e ela se acomoda ali, para ela tá tudo bem aquela situação. Então, quando você percebe que você precisa agir, tomar uma decisão, ou muitos que estão até procrastinando, sabe que tem que fazer, mas estão deixando para amanhã, deixa para amanhã, e quando vê, se perde no tempo, se perde naquilo que tem que fazer, de tantas coisas que estão fazendo. Então, o agir, o executar, ele se torna fundamental, porque se você está bem com Deus, espiritualmente, se você está bem emocionalmente, forte, firme, motivado, se você tem estratégia para desenvolver, por que não colocar em ação agora? Colocar em ação hoje? E eu trouxe aqui para nós, de vários pontos que nós temos para discutir, para refletir, de tomada de decisão para a ação, para a execução.
Vamos lá? Vamos lá? A Vamos lá. primeira dela é você acordar. Despertar. Por quê? Muitas pessoas às vezes acordam de manhã. 6 horas da manhã acorda, mas fica na cama até tarde, não é assim? Sim, tem muita gente. Tem muita Não gente. dorme mais, mas não levanta. Exatamente. Tem outros que não põem o relógio para despertar e aí passa dos horários Passa, que tem que perde a fazer, hora. perde a hora. Então quando a gente fala que o primeiro passo da execução é acordar, é você falar para si mesmo assim: hoje eu vou tomar a decisão e vou fazer o que eu tenho que fazer. Essa atitude de você despertar vai gerar que você já tenha o sentimento de alcançar resultado. Então é a hora de muitas pessoas acordar, porque se ela olhar ao lado dela, ela tem tudo para prosperar. Ela tem pessoas que podem ajudar, ela tem sim um pouco de recursos que ela pode investir, ela tem até um plano já estabelecido, mas que está às vezes só na mente, Está na gaveta. Tá na gaveta. Então hoje é a hora, essa é a hora. É hora de desengavetar os planos, é hora de colocar em ação, é hora de falar assim: eu vou tomar a decisão de ter resultados extraordinários na minha vida e ponto. Quem vai te segurar? Você entendeu? Então o primeiro ponto, Jorge, é despertar, é acordar e entender que todos têm essa possibilidade. Tenho certeza que que não existem pessoas vivendo uma situação. Acho que só quem está no cemitério, Jorge. Quem já está, quem já partiu, esses já levaram consigo sonhos, já levaram consigo projetos, levaram consigo tantas coisas que deixaram de realizar. Mas quem está ouvindo aqui hoje tem a possibilidade, independente da circunstância e situação, é se posicionar, observar as outras maestrias e colocar em ação hoje. Quem sabe a ação, a primeira ação de despertar, não seja conhecer as maestrias, conhecer a espiritualidade, buscar conhecimento, se melhorar emocionalmente ou criar um planejamento, seja o que for. Hoje é o dia, esse é o momento. Você está falando, eu estou aqui acompanhando o teu raciocínio, então, pelo que eu estou percebendo, essas maestrias se interrelacionam. Exatamente, Não é? Jorge. É o tempo todo, né? Na próxima semana nós vamos falar sobre o ciclo de alta performance e você vai ver como que tudo isso se encaixa. Lá nós temos algo muito especial para a próxima semana, Legal. uma ferramenta com 4 reflexões que vai interligar todas as maestrias e você vai ver que tudo isso faz parte da vida. Vai se encaixando. Vai se encaixando. Aí a segunda? A segunda, faça alguma coisa. Porque às vezes não, eu vou fazer. Ó, tem algumas palavras que a gente tem que abolir do nosso dicionário. Eu quero. Você quer. Outros querem também, mas não estão fazendo nada para buscar. Eu vou tentar. Temos que abolir. Eu vou tentar fazer. Quer dizer, quando então você... eu digo o quê? Eu vou. Eu vou fazer. Exatamente. E faz alguma coisa. Afirmação. Afirmação. Coloca. Verbo fazer. Eu vou fazer. No presente. Jorge, agora já, fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada, Jorge. Ter pequeno resultado. Nós temos um grupo de jovens e adolescentes que a gente faz esses treinamentos de coach, a gente já está desenvolvendo esses projetos com crianças e adolescentes. E eu coloco um desafio para os adolescentes assim: fazer pequenas tarefas e concluir diariamente pode significar já inconscientemente a você alcançar grandes resultados. Então a gente faz um desafio para os adolescentes assim: acorda de manhã e já arruma a sua cama. Por quê? O simples ato dele arrumar a cama dele, deixar a cama arrumada, ele já realizou a primeira tarefa do dia. Ele começou realizando e executou alguma coisa. Já começou. Já começou. Então inconscientemente ele já se posiciona para outras conquistas. E aquele adolescente que fala assim, então, para você: Anderson, mas eu levanto perdendo hora, correndo, não dá tempo nem de arrumar minha cama. Jorge, não só os adolescentes. Os adultos. Os adultos também. Sim. As desculpas. Esse que é o sabotador São das as muletas. execuções. Exatamente. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tem quem me ajude, não tem condições, né? Tem até um desenho que fala, né? Ó céus, não é assim? Ó céus, terra. desenho, é verdade. Aí o que acontece? Quando você se enche de historinhas, quando você se enche de desculpas, você arruma motivos para se justificar as suas derrotas. Obrigado. Jorge, fazer alguma coisa é melhor que nada, então coloque em ação hoje. Ainda que sejam pequenas tarefas. Que nem uma pessoa muitas vezes, olha, a gente também se depara muito com isso: eu quero emagrecer. Legal, mas eu não tenho dinheiro para pagar um personal, eu não tenho dinheiro para ir num médico, eu não tenho dinheiro. Mas Jorge,
uma tarefa, coloca um shorts, coloca um tênis, vai fazer uma caminhada. Já começou o processo, certo. já fez algo, já só se depende movimentou. de você, né? Esse é o próximo, Porque o você próximo pode tópico. até ter dinheiro lá, comprar, pagar a aula, né? Ter lá um personal training, mas se você não tomar a iniciativa de ir fazer, não adianta nada. Exatamente, Não é? Jorge. Ter uma pequena ação. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho uma coisa grande para conquistar, mas ela vai começar no primeiro ato, na primeira atitude, no pequeno. Enquanto você não fizer e matar os pequenos, você não vai, assim, matar no bom sentido, né? Resolver, agir nas pequenas coisas, você não vai alcançar as grandes coisas. E aí vem a terceira que você acabou de falar. Autorresponsabilize-se. É a sua responsabilidade das suas ações, de chegar no seu resultado. Tem muitas pessoas que terceirizam muito. Eu não consigo porque meu marido não deixa. Eu não consigo porque o meu patrão não permite. Sabe assim, você terceiriza responsabilidades que são suas. Se nós estamos falando de fazer já o que já dá para ser feito hoje, a responsabilidade é só sua. De pegar o tênis, colocar o shorts e sair fazer uma caminhada. De quem é essa responsabilidade? É sua. Eu posso só uma consideração? Faz sentido isso, Jorge? Claro que faz sentido. Você disse apenas para a gente, para agregar aí e entender melhor. Você falou sobre uma pequena iniciativa, né? Um pouco que você fazer, uma pequena tarefa, já é o início, já é um processo, você está fazendo, está se ocupando. Até interessante, tem uma passagem bíblica que, é claro, ela está relacionada com a lealdade, com a fidelidade, né? Okay. Mas ela diz assim, fostes fiel, no pouco sobre o muito te colocarei. É isso mesmo? Exatamente. É isso, sobre o muito te colocarei. É interessante, dá para a gente encaixar dentro disso, não dá? Também da ideia, olha, como você está fazendo bem feito, com vontade, mesmo que seja pouco, eu vou te colocar numa situação melhor. É uma promessa, não é? Exatamente, Jorge. Vamos levar isso para a natureza. Tá. Você quer uma plantação, você quer uma horta bem feita. Você tem que dar o primeiro passo. Ainda que seja comprar semente, ainda que seja arar a terra, ainda Preparar que seja... a terra. Você tem que tomar uma primeira decisão, que é a pequena decisão, que lá no final, juntando com outras pequenas todos os dias que você vai colocar, a hora que você enxergar, o todo está feito. A grande questão é que hoje a conscientização de muitas pessoas é já querer o pronto, já tentar buscar o pronto, é o fast food, né, da vida. Exatamente. Você já entra e já quer tudo já resolvido. E então você começa a dar que as Deus resolva desculpas, tudo para você. ou terceiriza, né? Terceiriza, legal. Você colocar pequenas ações no seu dia em direção ao seu sonho, rapidamente você vai conquistá-lo. E isso se você colocar isso na sua rotina, Jorge, isso vai começando a fazer parte da sua vida. E isso funciona com todo mundo? Com todo mundo, Jorge. Precisa de muitas vezes de uma troca de mentalidade. A gente chama isso de mindset, de uma programação mental. Nós precisamos evoluir como o mundo está evoluindo, dentro de nós. Você pode perceber, é só você olhar, tem alguém conquistando nesse seu sonho? Tem alguém já alcançando? Se ele pode, eu também posso. Por que eu não posso? Exatamente. E aí você vai se questionar. Sim. Né? Você vai se olhar e vai E o se modelo dele pode servir de referência. Né? Eu falo assim, que todo mundo que já chegou no sucesso deixou pistas para Exatamente, trás. as pistas que eu posso utilizar. Exatamente. Então, se já tem alguém fazendo, eu não preciso inventar a roda. Eu só preciso achar formas melhores de utilizar que venha beneficiar e que venha propagar essa ideia de alcance e de conquista. Então, autorresponsabilizar-se por aquilo que tem que ser feito. É minha responsabilidade. Não vou deixar para ninguém fazer o que eu tenho que fazer hoje. E é exatamente isso. Não deixa para amanhã Você o pode que fazer tem que hoje. fazer hoje. Quarto ponto. Tem que ter foco. Falamos sobre a maestria estratégica. Então tem um planejamento. Já tem um modelo. Já tem algo para ser feito. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Então tem que ter foco. O que é foco, exatamente? É você colocar... vamos dizer assim, você tirar as distrações. E ter atenção dirigida. Dirigida àquilo que você Para um precisa propósito. fazer. É isso. O que acontece muito, que tem acontecido muito hoje. Até hoje de manhã eu palestrava sobre o tempo. Nós temos os desperdiçadores de tempo. As pessoas vivem reclamando que não tem tempo.
Mas não é que muitas vezes não tem tempo, tem muitos desperdiçadores do tempo, muitas coisas circunstanciais acontecendo que te tiram do foco. Foco é você olhar para o resultado, é olhar para o alvo e ir em direção a ele sem que nada te distraia, sem que nada te sabote, sem que nenhuma circunstância aconteça para que tire você de alcançar. Quer dois fatores muito importantes até destacar? Acho que conversamos na maestria emocional porque é tema lá também, mas que tira o foco. São, por exemplo, as pessoas que vivem no passado, que ficam com as memórias do passado e isso está se machucando ainda, ou outras que estão no futuro. Fica sonhando em ter, sonhando em alcançar, sonhando, mas não faz nada hoje. Não mexe uma pedra. Isso não morre, exatamente. Não tem ação. Isso tira o foco, isso é distração, isso é causa até de doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade e tantas outras coisas que acaba acarretando. Então, ter foco é seguir o planejamento, seguir o passo a passo. Nós não estamos falando, tome uma primeira atitude, tome a primeira atitude. O que tem que ser realizado hoje para que amanhã você realize a tarefa de amanhã? Isso é foco. Quinto, comunique-se. A comunicação é um passo importante da execução. Por quê? Por meio da comunicação você vai envolver as pessoas que vão te ajudar. Você vai criar parcerias. Você vai estabelecer e falar para todo mundo para onde você está indo, para que ninguém atrapalhe o seu caminho. Então muitas vezes as pessoas elas querem realizar, mas elas não falam. Por exemplo, é o caso muitas vezes do sonho que o marido tem de alcançar alguma coisa, mas ele não conta para a esposa. Então como que a esposa vai ajudar ele a alcançar aquele sonho? Ou vice-versa, a esposa tem um sonho de realizar alguma coisa, mas o marido não está sabendo, então o marido atropela tudo. E às vezes gera briga até numa férias. Um quer ir para um lugar, outro quer ir para o outro. E... Posso te fazer uma pergunta aí? Vamos lá. Aproveitar isso daí, vou te interromper mais uma vez. Não, é bom para sempre. É pelo seguinte, né? Você falou aí, às vezes o marido quer fazer alguma coisa e não conta nada para a mulher, né? Mas eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: não, eu não conto nada até que tudo esteja resolvido. Não vou criar uma expectativa, ela vai ficar naquela expectativa e pode dar um outro resultado. E eu sou mais reservado. E às vezes a mesma coisa a mulher: não, por que falar? Não resolveu ainda. E aí? Isso nós chamamos, né, no mundo do coaching, inteligência emocional, de crenças. Né? Nós temos, muitas vezes, criado crenças em relação a isso que nos sabotam diariamente. Veja a importância. Tem um ditado que até o meu pastor, o pastor Adolfo, ele diz muito: sozinho a gente pode ir rápido, mas juntos sozinho a gente pode ir rápido, mas juntos nós vamos mais fortes e vamos mais longe. Então, todas as vezes que você deixa de se comunicar, deixa de formar parcerias, e às vezes dentro de casa, você está até pensando que está indo mais rápido, mas você não está indo coletivamente. Você não está forte para aquela situação. Vai chegar um determinado momento, de repente, desse sonho que você tem, que você vai se sentir desmotivado, frustrado. Se ninguém sabe, como que vão te dar força? Como que vão te ajudar? Como que vão te dar motivação? Não vai poder adivinhar o que está se passando. Isso é uma crença. Tem outras crenças também. Por exemplo, se eu contar o meu projeto, vai ter olho gordo, vai ter inveja. Sim, tem isso. Tem outras crenças nesse sentido. Mas olha lá a maestria espiritual. Se você sabe quem está abrindo as portas para você, aí Abacuque na Bíblia vai dizer o quê? Que Deus, ele sobe na torre de vigília para falar para Deus, para mostrar para Deus as suas queixas. E Deus fala para ele assim: vai, coloca o teu sonho no outdoor. Estou parafraseando, Jorge. Okay. Coloca o teu sonho no outdoor para que todo aquele que até passar correndo possa ver para onde você está indo. Por quê? Qual é essa direção? Para que você tenha ajuda, para que as portas se abram, para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas possam te envolver. Mas lembra que eu estou tratando aqui de comunicação. É lógico que tem coisas que você pode até reservar. Tem coisas que você pode até esperar um pouquinho, planejar melhor. Até estamos falando aqui, se a gente for falar de negócio, estratégia de negócio, calma, né? Não conta ainda. Que a gente está falando de vida, família e negócio. Então a gente está sendo um pouco mais abrangente. É lógico que nós estamos trazendo reflexões, nós não somos dono da verdade, Jorge. As pessoas têm que fazer aquilo que faz sentido para elas, aquilo que elas estão bem em fazer. Mas essa é uma dica que tem funcionado na vida de muitas pessoas. Tem resolvido casamento, Jorge, relacionado à comunicação, processo de comunicação. Tem muitos casais que não se conhecem.
que não conhecem o sonho um do outro, que não conhecem a história um do outro. E muitas vezes estão se chocando hoje. Casaram, amam, tem tudo para ter um projeto feliz, mas faltou a comunicação, muitas vezes, do essencial, do básico, que está se chocando. Que às vezes, se você consertar a comunicação, você volta a ter aquela bênção, aquela paz, aquela tranquilidade no lar. Então, essa falta de comunicação, ela acontece em longa escala ou não? Ela gera guerras, né, Jorge? Conflitos. Guerras entre países, muitas vezes, pela falta de comunicação. É o principal resultado de conflitos hoje entre patrão e empregado. Falta uma boa comunicação. Uma comunicação eficaz. Eficaz. Ela causa divórcio, ela causa guerras entre países, ela causa demissões no trabalho, ela causa divisão entre sócios, ela causa falência nas empresas, ela causa transtorno e muitas outras coisas. Se você for no médico e não souber se comunicar em relação ao que você está sentindo, o médico não vai poder fazer muita coisa. Então a comunicação eficaz é um item para suas atitudes hoje. Você vai ter uma atitude hoje, comunique o que você vai fazer, para que ninguém se assuste, para que ninguém se surpreenda. É a mesma coisa que quem está ouvindo hoje, Jorge, e de repente toma uma decisão: amanhã eu vou colocar meu sonho em prática. Comunique para todo mundo: eu vou colocar meu sonho em prática. Porque senão a primeira coisa que as pessoas vão falar: você está ficando maluco? O que está acontecendo com você? Vem as palavras de desmotivação. Mas se você já falar o que você vai fazer, é o contrário. E agora, quando você faz isso, vamos trazer para a família, para o relacionamento, marido e mulher. Quando você faz isso, então aí o marido chega para a mulher e fala: olha, eu vou fazer isso. Aí a mulher olha para o marido e fala: ei, mas você já tentou outras vezes, não deu certo, isso não vai dar certo, melhor você esquecer isso, né? Ou, de outra forma também, a mulher chega e fala para o marido: olha, a ideia é essa, né? Vou fazer isso e tal. E a pessoa então já vem e desmotiva você, né? Já te dá, você fala isso na expectativa de ter a apoio, motivação. né? Motivação, apoio, para ficar mais forte, como diz o pastor Adolfo, não é isso? Ficar mais forte. Exatamente. Aí, de repente, a pessoa, ao invés de passar a força, ela te fragiliza com essa frase. Eu vou dar uma Como é dica. que você trabalha isso? Vou dar uma dica, já comunica antes. Eu vou falar uma coisa agora, que eu gostaria muito que você me motivasse em relação a isso. Eu sei que eu já tentei outras vezes, mas agora vai ser diferente. Então você, antes Precisa de falar de ajuda. ajuda. Você já pede ajuda. Você percebe que a comunicação também está aí, Jorge? Então você já usa esse recurso. Estratégia. Então, antes de eu falar o que é, eu já peço ajuda. Já sabe o que vai acontecer. Você desarma mais ou menos a pessoa, é isso? Exatamente, né? Tem esses gatilhos emocionais, né? Nós usamos muito isso para utilizar em conflitos como esse mesmo. Até e quando a motivação pessoa, a primeira impressão que a pessoa tem é negativa, quando ela fala: não, mas eu não concordo, não acho que é assim, o que você faz? Você desiste da ideia ou você espera uma melhor oportunidade para voltar a conversar sobre o assunto? Eu acho que aí você volta para a sala de planejamento, né? Quais são as estratégias necessárias para lidar com essa situação? Lembra você que não desiste do projeto. Não, lembra que eu falei que a vida vai apresentar os desafios? Sim, a vida vai bater, a vida vai derrubar, mas isso não quer dizer que você tem que ficar deitado, que você tem que se submeter. Você pode voltar à sala de planejamento. Aí você pode fazer as perguntas para você mesmo. O que é que eu tenho que fazer para mudar essa situação em relação ao que eu quero atingir? Você percebe que todas as vezes que você coloca um plano, Jorge, e estabelece uma ação, inúmeras outras situações e consequências dessa decisão irão aparecer. Nós não podemos descartar esses desafios da vida. Ao contrário, nós temos que cada dia nos prepararmos para os novos desafios. Uma hora aqui a gente vai conversar num dia sobre a história de José, por exemplo. É uma história de muita dificuldade ao longo do caminho para se cumprir um sonho que havia nele, um sonho que havia em Deus. Mas como entender todo esse processo? É entender que até nas dificuldades nós estamos sendo ensinados em alguma coisa. Nós estamos sendo orientados. E às vezes testados e experimentados para coisas grandes que vêm depois. Às vezes enfrentar, olha só, um objetivo que você vai contar para o seu cônjuge e já sabe que vai ter a desmotivação. Opa, peraí, como que eu vou alcançar aquele objetivo se hoje a minha situação familiar está assim? Então isso já te abre um outro processo que você tem que tomar algumas atitudes para resolver, para a hora que chegar lá vocês estarem bem, vocês estarem juntos, em comunhão. Então nada acontece sem
que você tem que avaliar como um momento de aprendizado, um momento de desafio, um momento em que você tem que evoluir e tomar outras atitudes necessárias para que o grande aconteça. Voltamos naquela situação, resolver o pequeno para que o grande possa se estabelecer. Então esse é o quinto ponto da comunicação para nós. O sexto que eu trago aqui é tenha um mentor. Você precisa ter alguém para te orientar. Esse mentor pode ser um pai, pode ser um amigo conselheiro, pode ser um terapeuta, um psicólogo, um coach, pode ser um pastor, alguém que possa olhar para você e olhar para aquilo que você não está te enxergando e falar as verdades na sua vida. Nós temos muitas vezes ao nosso redor bajuladores ou torcedores, mas temos muito poucos, e isso é uma questão de você buscar mentores que realmente nos orientem de forma correta, de forma sábia, e fala aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. Então essa é uma outra dica. Você vai executar um projeto, você vai colocar um projeto em ação. Ter um mentor é importante. Às vezes você não precisa, é importante um mentor pessoal que te relacione, mas que nem no meu caso, uma boa época da minha vida, eu tinha alguns autores de livros como mentores. Então eu lia tudo o que ele tinha de orientação naquela situação e eu via que aquela mentoria me funciona, faz funcionar. Esse exemplo que você está dando, se a pessoa então ela não vê pessoas no psicoterapeuta, ela não vê em pessoas esse mentor, ela pode buscar esses mentores em livros. Tem muitos livros de autoajuda, tem muitos livros de espiritualidade, tem muitos livros de sabedoria, que ela pode buscar ali exemplos do que ela já vai fazer. Lembra que eu já falei, que nós conversamos? Alguém já chegou onde eu quero chegar. Alguém já fez isso antes, a não ser que seja uma inovação, uma ideia nova, que daí a gente teria que trabalhar com os fora de série, né? Os fora da caixa, aqueles que saem fora do comum, mas alguém já fez isso. Como que foi? Até no negócio a gente trabalha na mentoria de empresas, no seguinte sentido, Jorge. As pessoas querem, por exemplo, alcançar um nível de faturamento. Mas tem um concorrente que já deve estar alcançando. O que é que o concorrente está fazendo para alcançar? Então você percebe que o concorrente se transforma num mentor, ou seja, vai indicar para você o caminho, vai indicar para você os erros e os acertos que já estão relacionados ao tema e te dá uma opção de escolha. Então ter uma mentoria pessoal é muito bom, porque você interage, você se abre, você fala, isso é legal. Mas ter uma mentoria também muitas vezes baseada em livros bons, em você buscar vídeos bons. Hoje na internet tem muitas pessoas com muitas instruções, médicos, psicólogos, terapeutas, coaches, pastores. Então você vai se enchendo, né? Eu gosto muito de trabalhar assim. Você sempre precisa, se você quer alcançar alta performance, você precisa de livro, curso e vídeo. Livro, cursos e vídeo. Porque é isso que vai fazer com que você evolua, que abra a sua mente, você conheça sobre determinado assunto. Para adquirir conhecimento. Exatamente.